Oi, pessoal, tudo bem? Estão me escutando direitinho? Ó, o Guilherme acabou de entrar. Vamos compartilhar a tela aí com o Guilherme. Oi, agora entramos oficialmente. Olá, boa noite. Ó, a Vitória já informou a gente que ela está escutando certinho, então o som tá bom. A gente vai. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, então o pessoal tá falando aí que tá tudo certo. Então tá. O pessoal tá entrando, a gente já inicia, então. Oi, Isa. A Isa entrou aqui também para assistir a gente. Beleza. Tudo bem, Ana? Tudo certo. E você, Guilherme? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Corrido o dia hoje. Foi bastante. E o seu? Correria. A Andressa assistindo a gente também, aí. É. Então, beleza. Também deixei minha aguinha separada aqui, porque hoje a gente vai falar bastante, Guilherme. Eu já estou me hidratando aqui para não ficar com a boca seca. Isso aí. Então, tá. Bom, então, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou iniciar falando um pouquinho do nosso projeto do ciclo sustentável, né? Certo. Então, como de praxe, a gente explica aí para o pessoal que começou a seguir a gente agora, né? Do que se trata o ciclo sustentável. Então, o propósito do ciclo sustentável é realmente complementar a formação dos profissionais, né? Então, a gente vem aí com um projeto inovador que o nosso diferencial é a prática. E por que que a gente sentiu essa necessidade, né? A gente viu que durante a nossa formação, a gente vê muito conteúdo teórico, muitas vezes dado aquela pincelada no conteúdo teórico e não é possível prática, enfim, a gente percebe essa falta na formação dos profissionais, né? Então, o ciclo sustentável ele vem justamente para isso, para a gente promover essa prática com os profissionais, né? Então, ela acaba sendo ideal para todos os públicos, tanto para estudantes, para recém-formado, para profissional atuante, que muitas vezes tem dúvida no dia a dia. A gente chama especialistas que estão atuando no mercado, né? Então, inclusive, o pessoal que está entrando aí, o Guilherme é um dos nossos especialistas, que a gente vai promover em breve aí um workshop de PGRS, de como elaborar um PGRS, né? E o ciclo sustentável, ele vem realmente trazer a qualificação do profissional, né? Além disso, a gente tem boas experiências aí de network, o pessoal tem trocado muita experiência, tem trocado os contatos e a gente tem boas experiências disso. Inclusive, contando um pouquinho, o nosso último workshop foi de auditor interno da ISO 14001. Foi uma experiência muito legal, foi sensacional. A gente fez a prática num laboratório, né, que tenha um sistema de gestão ambiental implantado, e todos os participantes foram aprovados, inclusive, no curso, né, receberam um certificado de auditor, e todo mundo chegou se sentindo auditor no laboratório, todos muito preparados, então foi uma experiência muito legal. E até essa questão de auditoria é uma coisa que a gente vê hoje, né? Que o pessoal tem receio de auditoria, não sabe como funciona, e até para os auditores mesmo foi ótimo esse curso que a gente fez. Para o pessoal realmente aprender na prática, né? Então, a gente espera, na verdade, a gente sabe que da mesma forma vai acontecer também quando for o nosso de PGRS, né, Guilherme? Sim, sem dúvida. A gente teve o ano passado também um workshop de elaboração de PGRS, foi muito legal, só que foi o Luiz que ministrou o curso para gente, o Luiz lá da Ideal, Luiz é muito bom. e foi uma experiência bem legal também. Então, pessoal, já vocês conhecem um pouquinho mais aí do ciclo sustentável, né? Só
Eu vou apresentar para vocês também as fundadoras, né, desse projeto. A Renata Abreu, ela é mestre em engenharia química, ela é fundadora e gestora do NRG Hub, que é o primeiro hub de energia do Brasil, né? Então ela vem com projetos muito legais aí na área de energia e soluções sustentáveis. A Vitória, que está aí nos assistindo, fez a última live para gente de licenciamento ambiental. Ela é fundadora de Energia e engenheira ambiental. E eu, Ana Paula Franco de Oliveira, sou mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental, e eu também sou cofundadora da Energia, e eu atuo na área de sistemas de gestão e na área de consultoria ambiental e de sistemas de gestão. Bom, então, vamos começar, né, o assunto da nossa live, mas antes, pessoal, eu queria deixar vocês bem à vontade para perguntar, tá? Todas as dúvidas aí, vamos aproveitar toda a experiência que o Guilherme tem, a gente vai apresentar ele aí também, mas vamos aproveitar aí todo o conteúdo. O Guilherme aí, ele é autoridade hoje no assunto aí de gerenciamento de resíduos, ele tem bastante experiência, né? Então, eu vou apresentar o Guilherme e vou deixar o Guilherme falar um pouquinho também aí, contar sobre ele, tá? Então, o Guilherme, ele é engenheiro ambiental, formado pela PUC, ele é pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela UTFPR e em Planejamento e Gestão de Negócios pela FAI Business. Ele também é mestrando do programa MAUI, né, na UFPR, e ele é especialista em resíduos sólidos e lidera equipes de gerência de contratos na ambiência e gestão ambiental, onde ele atua há mais de 10 anos. Ele realiza projetos ambientais no Brasil e no Uruguai. Tá? Então, Guilherme, eu gostaria que você contasse um pouco para o pessoal que tá entrando aí ainda, com que você atua hoje, quais são as suas experiências, conta um pouquinho para a gente. Então, eu trabalho aí há quase 11 anos na área, no ramo da engenharia ambiental, com diversas experiências nesse meio, desde limpeza de tanques de navio, de plataforma de exploração de petróleo, onshore e offshore, implantação de operações em indústrias, em centros de distribuição, supermercados, redes de fast food, universidades. Também já atuei bastante com descontaminação de solo, recuperação de áreas degradadas, descaracterização de materiais confidenciais. Esses são os principais segmentos aí que eu já atuei bastante. Trabalho aí há 10 anos e meio na ambiência e gestão ambiental. Fica em Curitiba, tem filial em Pinhais, no Rio de Janeiro, atua no Brasil todo e no Uruguai. No Uruguai, os projetos liderados lá são também em redes de supermercados e também na parte de descontaminação de recuperação de áreas degradadas. O que motiva muito são desafios. Então, apesar da minha expertise maior ser na área de resíduos sólidos, sempre que aparece um desafio novo, e principalmente se é uma área que eu não tenho muito conhecimento, muito domínio, me motiva muito também. Essa questão do desafio e de fazer algo novo, sem dúvida, motiva bastante. Mas, basicamente, essas são as minhas experiências. Com certeza, eu costumo dizer que isso é uma característica dos profissionais da área ambiental, né? A gente sempre tem essa motivação de estar buscando o diferente, de estar buscando o melhor, justamente por a gente visar o melhor aí para o meio ambiente e tudo mais, né? Então, acho que isso realmente é uma característica. E também porque a nossa área é uma área muito dinâmica. Cada dia que passa tem tecnologia nova, tem sempre algo novo para estar desbravando e estar implementando. Então, a gente não pode parar, tem que estar sempre se atualizando, pesquisando, para poder propor aí as melhores soluções. Com certeza, e até é uma motivação aí para os profissionais, né, da área que estão iniciando ou os que já estão mesmo, porque sempre tem trabalho, né? Sempre tem muita coisa para fazer. Mas então tá, mas vamos lá falar de gerenciamento de resíduos, Guilherme. Então, quando a gente fala de gerenciamento de resíduos, né? Então, muitas pessoas que às vezes até não têm tanta experiência no assunto, aqueles
empresários, né, donos de pequenas empresas, não sabem muito bem o que, que é, e muitas vezes a gente tem a impressão que é uma obrigatoriedade apenas para grandes empresas, para indústrias, né? E, então, vamos falar um pouco para o pessoal do que é realmente gerenciamento de resíduo, né? E como ele está presente no nosso cotidiano, na nossa vida em sociedade, em geral. Tá. Então, o gerenciamento de resíduos sólidos, ele é um conjunto de práticas e ações que visam fazer com que os resíduos gerados naquele empreendimento sejam gerenciados, né, transportados, destinados, descartados, reciclados, processados da forma correta. E, principalmente, tendo as melhores práticas ambientais. Nem sempre a forma correta, do ponto de vista legal, ela é a melhor para o ponto de vista ambiental. Então, a gente acabou de falar de soluções e de tecnologias que sempre aparece algo novo. Então, existem várias soluções para descarte de resíduo, por exemplo, para destinação final de resíduo, e nem sempre a mais fácil, a mais barata, ela é a melhor do ponto de vista ambiental. No caso desse exemplo que você citou de pequenos geradores, né, também é necessário fazer uma gestão de resíduos. Mesmo que a empresa seja pequena, ou que o ramo de atividade, ou a geração de resíduos seja pequena, é importante, sim, se atentar com a gestão do resíduo em função, principalmente, do tipo do resíduo, né? Então, deixa eu exemplificar aqui. Uma mecânica pequena, ela, em teoria, ele não é um grande gerador. Ela pode, inclusive, desfrutar da coleta pública de resíduos. Só que ela tem um resíduo especial que é perigoso, que é o óleo mineral. Então, sim, o óleo mineral, ela não vai poder descartar com a coleta pública, até pela quantidade que ela vai estar gerando desse óleo mineral, devido à atividade dela, que é justamente uma mecânica. Então, por isso, ela vai ter que ter um contrato com a empresa que vai coletar e destinar corretamente esse óleo mineral dela. Isso pode se aplicar, por exemplo, para uma padaria, que ela gera o óleo vegetal. Aí se enquadra nessa mesma forma, né? Um consultório odontológico, ele gera um resíduo de saúde, um resíduo infectante. Então, ele pode desfrutar da coleta pública para os resíduos comuns, mas para aquele resíduo especial, ele tem que contratar uma coleta privada para dar a destinação adequada daquele resíduo. Sim, isso tudo são características do empreendimento, né? Como você falou, na padaria. Tem a geração do óleo vegetal, que não é um resíduo perigoso em si, porque óleo vegetal não é perigoso, né? Apenas os minerais. Porém, a empresa, como ele tem um alto potencial de contaminação, né? A empresa tem que se obriga, né? Tem que se obrigar a recolher aquele material e aí dar a destinação adequada, seja uma empresa que vai utilizar novamente aquele óleo. Então, desde os pequenos até os grandes geradores, tem essa obrigatoriedade. Inclusive, a minha maior área de atuação é em laboratório, né? Então, eu dou consultoria, inclusive na área de gestão ambiental e gestão da qualidade em laboratórios. Então, trabalhei bastante tempo nessa área já. E tem um laboratório em específico que eles não são grandes geradores, né? Que inclusive é destinado pela prefeitura mesmo. A prefeitura tem a responsabilidade da coleta, né? E o destino vai para o aterro sanitário normal, porque tem característica domiciliar esse resíduo. Porém, gera resíduos perigosos, né? Resíduos, por exemplo, embalagem de reagente, restos de reagentes de produtos químicos. Então, devido a essa característica, o laboratório em si tem que apresentar um PGR-S e até um PGR-SS, que é de serviço da saúde, né? Por conta dessa característica de resíduo infectante até mesmo, que pode ter, né? Por exemplo, de laboratórios biológicos, pode conter bactérias ou meios de cultura contaminado. Então, tem questões importantes aí que não são só grandes geradores, como o Guilherme disse também, mas pequenos geradores, e dependendo da característica dos resíduos também, as empresas têm a obrigatoriedade de apresentar esse plano de gerenciamento de resíduos, né?
Perfeito. Pessoal que está entrando agora, eu deixei aberto para vocês perguntarem, tirarem as dúvidas aí, tá? Então, podem interagir que a gente vai respondendo as perguntas, tá? Então, bom, eu já vou aproveitar que a pergunta do João, que acabou de aparecer aqui, que se encaixa bem no que a gente está falando. Ele está perguntando ali, Guilherme, a partir de qual volume é considerado um grande gerador? Então, essa é uma definição que ela vai variar de acordo com cada município, né? Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos não estabelece volume para grande gerador. Quem estabelece isso são os municípios, os quais são responsáveis por prover a coleta pública. Então, cada município vai ter sua regra, e existem municípios, principalmente os pequenos, que não têm regra. Eu vou dar um exemplo de Curitiba, que é onde a gente está, né? Curitiba, o decreto 983 de 2004 estabelece que, para ser um grande gerador, você tem que gerar mais de 600 litros de resíduo orgânico por semana, né? Dentro do decreto 983 tem algumas outras regras ali que falam para outros tipos de resíduo, como resíduo de vegetação, resíduo de construção civil. Se eu não me engano, a construção civil é 500 litros a cada 2 meses, enfim, tem algumas outras regras. Mas o resíduo comum do nosso cotidiano, que é o orgânico, para Curitiba é 600 litros por semana. Certo. Então, em cada região, em cada município, é importante procurar essa informação, né? Porque, como o Guilherme disse, essa informação é dada pelos municípios mesmo. Sim. E aí, Guilherme, outra coisa importante para a gente comentar é quando ou em quais situações se deve fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Certo. A lei geral que estabelece os resíduos, a política de resíduos no Brasil é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010. Então, a política nacional, ela estabelece que é necessário fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, os empreendimentos que geram um resíduo perigoso, independente do tamanho do empreendimento, do potencial poluidor dele, mas que ele gere um resíduo perigoso, como o exemplo que a gente acabou de dar da mecânica ou do consultório odontológico, da padaria. Além disso, qualquer empreendimento que, por sua natureza, ela gere o volume de resíduo gerado ou a característica do resíduo gerado não compatibilize com o resíduo domiciliar. Então, mesmo que não gere resíduos perigosos, mas que gerem um volume de resíduos acima do que é a característica domiciliar, porque, por exemplo, pode ter um município que não tem um decreto ou algo que fale quando que ele é um grande gerador. Então, a política nacional, ela estabelece que seria algo que não caracterize como domiciliar, né? Além disso, qualquer tipo de empreendimento da construção civil, qualquer tipo de empreendimento com características de serviço de saneamento público, serviços de resíduos industriais, né, que aí vai ter perigoso, provavelmente, resíduo de serviço de saúde, que vai, como você comentou, no laboratório que você presta consultoria, vai ter tipologias patogênicas, né, então vai ter que fazer o PGRS. Resíduos de mineração, de atividades de transporte, como portos, portos, aeroportos, ferroviárias, rodoviárias e resíduos agro-silvopastoris. Isso estabelece a política nacional. Abaixo da política nacional, a gente tem as políticas estaduais e aí as políticas municipais ou decretos municipais. Mas, para eu falar de uma forma geral aqui, as políticas estaduais, geralmente elas seguem a nacional. Elas são muito parecidas com a política nacional. Então, de uma maneira geral, esses são os empreendimentos que são obrigatórios para a elaboração do PGRS. Sim. A gente acabou de receber uma pergunta ali da Paula também. Ela diz ali: vocês acreditam que a Política Nacional de Resíduos Sólidos deve ser melhor regulamentada? E qual a maior dificuldade da aplicação da PNRS como um todo? Como é o caso da extinção, de fato, dos lixões. Essa é uma questão bem comentada, né? E até pode ser bem discutida aí, porque
A política, vou falar na minha opinião, Guilherme, você fala na sua também, ela traz até vários conceitos inovadores, né, em relação a resíduos, coisas que o Brasil mesmo nunca tinha visto, e com isso traz a dificuldade realmente de implantação. A gente tem algumas dificuldades aí, até por conta de políticas públicas mesmo, talvez, ou, né, na minha opinião, ela está bem regulamentada, porém a gente tem alguns desafios aí pela frente, até questão de mudança cultural realmente também do nosso povo, né? Então, também pode ser comentado a questão da educação ambiental, que é bem importante para a implementação dessa política. Então, eu acho que isso tudo tem muito a ser desenvolvido, né? E a questão dos lixões, como ela coloca ali, realmente a gente já não atingiu o prazo da extinção dos lixões, né? Que a política coloca, que era 2014, né, Guilherme? Isso. A política é de 2010, aí deram uma colher de chá para 2014, depois deram outra colher de chá para 2018. E, infelizmente, a gente ainda tem muito lixão no Brasil. Pois é, e aí a gente vê vários locais que, inclusive, são locais bem precários, né? Cidades que têm menos recurso, né? E aí a gente tem esse problema aí ainda da existência de lixões. Então, realmente é uma questão a ser discutida. Assim, ao meu ver, a política ela está bem regulamentada, ela poderia ser um pouquinho melhorada algumas situações, alguns casos, por exemplo, quando ela comenta que os grandes geradores devem promover as cooperativas e catadores. O que é promover? É uma obrigatoriedade de de doar os resíduos para eles, ou pode vender os resíduos para eles, ou é fazer uma doação, ou é não fazer nada. Então, a promoção dos catadores ela é muito genérica. Esse é um exemplo, é um ponto. Mas, de uma forma geral, eu acredito que a política está, sim, bem regulamentada. O que falta é fiscalização e a boa vontade. Não vou chamar de boa vontade, é de bons projetos para que as prefeituras possam captar recursos do governo federal para poder implantar os aterros sanitários, enfim, e encerrar com os lixões, né? O Brasil ele é muito extenso e, operacionalmente falando, essa questão que a gente fala de lixão, que é onde eles têm... geralmente ela vai estar em cidades muito de interior, que a população é pequena. O custo para você manter um aterro e, principalmente, manter a logística para transportar o resíduo das residências até o aterro é muito grande. Né? Até porque você não pode construir um aterro no centro da cidade ou do lado das casas. Ninguém quer morar do lado de um aterro, ninguém merece morar do lado de um aterro. Então, o aterro ele tem que ser construído num local isolado mesmo. Para você poder fazer isso num local isolado, você tem que ter um sistema logístico eficiente e que consiga fazer essa coleta e a destinação correta. Ainda falando do aterro, o tratamento do chorume dos aterros é um problema gravíssimo, inclusive para os aterros industriais, para os aterros licenciados de grandes empresas privadas. O chorume, ele é um efluente altamente complexo de ser tratado. Então, falta muito a fiscalização para poder cobrar, inclusive, das grandes empresas donas de aterros, para que elas cumpram o dever delas de fazer o descarte dos seus chorumes dentro da CONAMA 430, que estabelece a lei. Então, a regulamentação da lei, eu acho que até está ok, poderia melhorar um pouco, mas o que falta mesmo são bons projetos e fiscalização. Né? O que os pequenos municípios têm feito é tentar se juntar para fazer consórcios, para poder viabilizar essa logística. Mas, mesmo assim, isso aí é complicado. Né? Então, dentro do município tem muita coisa, tem muitas áreas de infraestrutura envolvidas, né? Tanto a parte de saneamento, como a parte dos resíduos que está dentro do saneamento. Então, quando eu falo de bons projetos, às vezes é questão de foco. É muita coisa que um prefeito tem que ver. Ele tem que olhar para todos os lados, para cima, para baixo. É muito complicado. Então, ele tem que estar respaldado de uma equipe técnica boa,
que Muito possa boa. trazer esses projetos para que ele possa buscar recursos no governo federal para implantar esses projetos. E aí é mais uma oportunidade também, né, Guilherme, para quem trabalha nessa área e de gerenciamento de resíduos, é, fazer esses projetos, implantar esses projetos, porque, como a gente disse, a política, ela traz responsabilidade tanto da gestão pública quanto dos empreendimentos, né, das empresas particulares mesmo. Então, a responsabilidade e da sociedade também, né? Que é a responsabilidade de todo mundo em relação aos resíduos, não é só do empreendedor que está gerando, ou é só do prefeito que tem obrigação de fazer essa gestão pública em torno né, de resíduos. Então, a responsabilidade é de todos, né? Sem dúvida, com certeza. Eu queria até fazer um parênteses, já que você comentou sobre aterro. É, a gente vai ter um workshop, está programado, sobre operação de aterros, com Uhum. a especialista Heloísa Pontarolo, se eu não me engano, esse é o sobrenome dela. Então, Sim. esse é um workshop que a gente está planejando também, vai ser super legal, inclusive com a prática também. Então, a gente já está planejando isso para o segundo semestre, tá? Então, maiores informações a gente acompanha aí no Instagram do Ciclo. E também é Legal, um tema muito relevante nessa área de resíduos, né? legal. A Heloísa tem uma boa experiência em Ponta Grossa, ela com certeza vai saber ministrar muito bem esse workshop. Certo. Então, vamos continuando. A gente estava falando de quando, em quais situações uma empresa, uma organização deve fazer um PGRS, né? E uma das coisas até que é importante ser apontada é que é obrigatoriedade legal, então as empresas precisam obrigatoriamente apresentar isso. Você comentou de a cada renovação de licença também, né? As empresas têm que apresentar. E muitas vezes esse plano de gerenciamento ele está ligado ao alvará. Então, assim, isso a gente fala de situações críticas, né? Em que o empreendimento não apresenta, é notificado muitas vezes pela prefeitura, por exemplo, né? E não apresenta um PGRS, ele pode sofrer uma sanção e até não receber um alvará por conta da falta do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Então, isso é uma questão bem importante também a ser comentada, tá? Então, tendo em vista aí toda essa obrigatoriedade legal do PGRS, se a gente for falar, por exemplo, de empresas pequenas que não têm experiência no assunto e que muitas vezes nem sabe o que é o PGRS, né? Então, muitas vezes é obrigatório, mas ela não sabe nem do que se trata. Qual que é o primeiro passo, Guilherme? Como se inicia um processo de gerenciamento de resíduos sólidos? Primeiro passo para fazer uma boa gestão de resíduos é diagnosticar, né? É fazer o diagnóstico dos resíduos da empresa, seja ela pequena, seja ela grande. Então, fazer um inventário, levantar que tipo de resíduos são gerados, aonde eles são gerados, quais são as fontes geradoras. E aí a gente tem, é importante até frisar isso, que a gente tem a elaboração e a execução, né? Sim. Então, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ele é um documento, ele é um norte, né? Agora, a execução, a implantação do plano é a sequência dele na prática, né? Então, para o primeiro passo é fazer esse diagnóstico e elaborar o PGRS, que é o que vai nortear as ações voltadas para os resíduos, né? Quando uma empresa contrata um técnico, um engenheiro para poder elaborar o plano, é importante já estar bem delimitado quem que vai fazer a implantação. Se vai ser assim mesmo técnico ou a empresa que foi contratada, ou se o próprio empreendedor, ou a empresa que contratou, ela vai se responsabilizar por fazer essa implantação, que isso pode ser feito também. E isso, quando o engenheiro for elaborar o PGRS, inclusive na RT, ele tem que detalhar isso, se ele está só elaborando ou se ele está elaborando e executando. Porque qualquer ação errada, um descarte indevido de resíduo, alguma coisa nesse sentido, qualquer ilegalidade realizada no processo,
a pessoa responsável pela implantação, ela vai responder civil e criminalmente por isso. Então, é muito importante que isso esteja bem delimitado. E aí, na sequência, tem que, falando de plano, né, de documento, o segundo passo seria estudar qual que é o termo de referência, se naquele município existe uma legislação específica, existe um termo de referência específico, e está acabando a bateria aqui, eu vou colocar para carregar o telefone e vou ficar segurando ele. Então, basicamente, esses são os primeiros passos. Certo. Deixa eu... Tá. E é importante frisar também, né, Guilherme, que o PGRS é um documento, né, que tem que ser protocolado, tem que ser apresentado, seja para a prefeitura, para o órgão ambiental competente, né? Só que ele é prático, né? Como você disse, existe a operação do PGRS. Não é simplesmente um documento que se protocola e que, né, que a empresa tem que ter guardado lá na gaveta. Né? Como é a prática desse PGRS? Como é aplicado? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a operação realmente, né? Do gerenciamento. Sim. Na prática, o PGRS ele vai ser um conjunto de ações onde vai ter que ser delimitado os fluxos, os processos, os procedimentos relacionados à gestão de resíduos, os treinamentos das pessoas envolvidas nesse processo, e esses treinamentos eles têm que ser realizados com frequência, né? É normal que uma pessoa que não tem conhecimento na área ambiental, na área de resíduos, no dia a dia da operação, no trabalho, da atividade dele, ele pode não lembrar daqueles procedimentos. Né? A gente sabe que o dia a dia de todo mundo é corrido, então às vezes a pessoa está lá fazendo certa atividade que ele faz diariamente, ele pode nem perceber que ele acabou não cumprindo um procedimento adequado. Então os treinamentos contínuos são primordiais para essa correta gestão também. O desenvolvimento e a homologação de fornecedores habilitados para prestar o correto serviço, o monitoramento desses fornecedores para garantir que os resíduos estão sendo armazenados, transportados, destinados de forma correta, de forma adequada. E também envolver sempre as lideranças, a alta direção da empresa, para que todos estejam na mesma página, para que todos estejam alinhados com isso e principalmente dando exemplo para os demais atores ali desse processo na empresa. Então, as lideranças, elas precisam dar exemplo, né? Então, por isso que esse processo, como qualquer outro, ele precisa ser absorvido e compreendido pelas lideranças, né? Não é por obrigação, sim por compreensão. Claro, e aí entra muito a questão de benefícios, né, que o PGRS traz. Então, o PGRS é uma ferramenta prevista, né, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, Sim. e ele traz para a empresa melhoria nos processos, né? E além disso, acho que um dos pontos que eu considero bem importante também, que você colocou ali, dos treinamentos, de liderança, as pessoas bem conscientizadas. Apesar da gente estar falando, o que eu quero deixar claro, assim, que não é simplesmente um documento, mas, a princípio, se a pessoa não conhece, parece apenas uma obrigação legal, que esse documento em si, ele traz até responsabilidade social para a empresa, porque ele deixa as pessoas bem conscientizadas do que acontece com aquele resíduo, como agir, as pessoas treinadas, então envolve também a educação ambiental, então não é simplesmente um documento, né? Deixando isso bem claro. E aí, entre esses, né? Além disso, existem outros benefícios também, né? Ligados ao PGRS. Eu queria que você contasse um pouquinho, Guilherme, o que você já viu aí nas experiências que você tem de gerenciamento de resíduos nas empresas, um pouco dos benefícios que o PGRS traz para as próprias empresas. Sim. Então, o primeiro ponto que eu entendo
que não dá nem para chamar de benefício, mas sim de obrigação, é atender a legislação, né? Então, quando a gente está, as empresas que elaboram o seu PGRS, elas estão simplesmente cumprindo a lei. Então, a gente já tem que partir desse pressuposto. Então, eu não vou nem citar isso como um benefício, mas sim como uma obrigação. Aí, falando da parte de benefícios mesmo, o PGRS, ele é um documento, e aí eu estou falando também, principalmente até na implantação dele, não só na elaboração, mas que essa operação, ela vai identificar possíveis oportunidades de melhoria e gargalos de redução de custo, né? Então, o que é resíduo, o que está sendo descartado, ele é algo que não foi aproveitado na linha de produção, ou se é um supermercado ou que não foi vendido, é o que foi para a prateleira e venceu. Então, é algo que está sendo desperdiçado. Se é algo que está sendo desperdiçado, é dinheiro jogado fora, é custo, né? Então, essa questão de uma correta gestão de resíduo é uma excelente oportunidade para as empresas encararem isso como um ponto positivo, como um ponto de redução de custo, e não como um ponto de um custo extra que poderia não existir, entendeu? Então, uma correta gestão de resíduo pode identificar uma série de oportunidades de redução de custo que sem ela não existiria, né? Eu tenho vários exemplos, um deles bem interessante, é uma empresa do ramo de supermercado, né, do atacado e varejo, que foi identificado que eles estavam comprando muitos produtos, né, perecíveis que estavam sendo descartados porque não estava vendendo, mas o sistema estava comprando automático. O comprador também não estava identificando isso. Então, através de uma boa gestão de resíduos, foi informado a empresa, falou, olha, vocês estão descartando muito produto, né, muito leite, alguns produtos perecíveis. Aí eles identificaram que o sistema estava comprando sem que o produto anterior tivesse saído da prateleira, né? Imagina. Isso aí é interessante, que envolve várias áreas da empresa, não é só a área do meio ambiente. É compras, é logística, são várias áreas dessa empresa. Então, a questão da redução de custo, ao meu ver, é um ponto principal que as empresas poderiam tirar proveito, ter um benefício disso e inclusive, dar mais atenção para isso, né? Um outro ponto interessantíssimo é a questão dos recicláveis. O reciclado, o mais comum, que pode ser comercializado, que vale dinheiro, papelão, plástico, alguma coisa nesse sentido, sucata metálica, eles geralmente vão chegar como uma embalagem numa empresa, numa indústria, né? Então vai chegar lá uma peça numa embalagem de plástico, envolto numa de papelão e numa de madeira depois. Isso aí tudo é embalagem que depois vai ser descartado. Mesmo que a empresa venda, ela está descartando aquilo. Então, muitas vezes a pessoa que cuida dessa conta da venda do material reciclável, se você for falar para ele, olha, o que você acha da gente conversar com o fornecedor, né, que fornece essa peça, para ele tirar essa embalagem de papelão, tirar talvez essa de plástico, trazer só ela de madeira. E eu já me deparei com o caso da pessoa falando, não, mas esse papelão eu vendo, esse papelão é receita para mim. Mas aquilo que ele vende, ele também está comprando provavelmente muito mais caro do que ele está vendendo, né? Então, uma correta gestão com uma visão mais a fundo nisso, ela pode trazer melhorias de processo e reduções de custo também. Com certeza, envolve todos os processos da empresa, como você disse, né? E envolve todo o pessoal. E aí, aproveitando que a gente entrou nesse assunto, eu queria falar um pouco mais de sustentabilidade, né? Já que você falou dos benefícios do PGRS, que ele pode trazer para uma organização. Se a gente for pensar em sustentabilidade e falar ali dos ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, existem vários objetivos relacionados, né, ao gerenciamento de resíduos, e esse tema é uma problemática mundial, não é só no Brasil, não é só a nossa política nacional que traz alguns conceitos ali,
Vários países estão dando soluções, inclusive sustentáveis aos seus resíduos, né? Então, se a gente for, por exemplo, pegar lá o ODS 12, né, que diz assegurar padrões de produção e de consumo sustentável. Ele traz dois itens ali, né, nesse ODS. Até 2020, que é esse ano, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e todos os resíduos ao longo do ciclo de vida destes. Né? Então, fala de manejo sustentável. De acordo com os marcos internacionais acordados, né? E reduzir significativamente a liberação desses para o ar, água e solo para minimizar os impactos negativos sobre a saúde humana e sobre o meio ambiente. E aí tem mais um item que diz lá que até 2030 reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso. No teu ponto de vista, Guilherme, como está o atendimento a esse objetivo sustentável? Olha, a ODS 12, né, de consumo e produção responsáveis, ao meu ver, ela pode ser bastante melhorada aqui no Brasil. Eu acho que isso varia muito de acordo com o poder aquisitivo das pessoas, né? Mas o brasileiro ele tem um padrão de consumo relativamente alto, né? Eu acho que isso deve ser revisto na consciência de cada um, com hoje o que diz lá os 5 R's, né? Que é Uhum. repensar, será que eu realmente preciso disso, né? Recusar, caso eu não precise. E Sim, aí vem a parte de reduzir mesmo, reutilizar e, por último, reciclar. Então, ao meu ver, no ODS 12 temos bastante a avançar ainda. sim, com certeza. E como eu disse, isso é pensado a nível mundial, né? Então, realmente rever a geração de resíduos, como você disse, repensar primeiramente e, se for necessário, gerar esse resíduo, aproveitar ele da melhor maneira possível, né? A gente vê alguns projetos, inclusive na área de bioeconomia, aí que prevê a utilização de resíduos, por exemplo, de agroindústria, para geração de novos produtos, como, por exemplo, cosméticos. Então, existem vários, né, através desses objetivos, foram surgindo vários projetos nessa área, justamente para se pensar em termos de sustentabilidade, né? E isso é muito importante na sociedade de hoje, inclusive rever os padrões de consumo, como você comentou, é uma mudança geral aí, né, para todos. Sem dúvida. Eu ainda gostaria de destacar outros ODS que, ao meu Uhum, ver, são muito importantes nessa parte de resíduos, né? O ODS 7, que fala sobre energia limpa e acessível, que hoje, uhum, no início da nossa conversa, a gente falou sobre novas tecnologias sim, e hoje já tem disponível muitas tecnologias para poder gerar energia através de resíduos, com né? certeza. Que é uma ótima solução e ainda pode avançar bastante. A ODS 8, que fala de trabalho decente e crescimento econômico. Então, hoje o mercado de resíduos, ele movimenta aí quase 2 bilhões de reais por mês. Ele gera mais de Uhum, 500 mil empregos diretos. Então, tem muitas empresas, cooperativas, muita gente envolvida nisso. A ODS 9, sobre indústria, inovação e infraestrutura, para justamente melhorar as tecnologias de tratamento e destinação de resíduo. Na parte de efluente tem muito que avançar ainda. A ODS 11, das cidades e comunidades sustentáveis. E, ao meu ver, as principais, tanto quanto a 12, que você comentou, é uhum, a 14, que fala sobre vida na água, 15, sobre vida na terra, porque o uhum, correto descarte de resíduos, seja ele o efluente, que é um resíduo líquido, ou seja o próprio resíduo sólido, o descarte não correto desses resíduos, ele pode impactar diretamente na biodiversidade do nosso planeta, né? Contaminando rios,
oceanos ou até mesmo o solo. Então, isso é importantíssimo. E, por fim, não menos importante, a última ODS, que é a ODS 17, que fala de parcerias e meios de implementação, que, ao meu ver, é um desafio gigantesco conseguir unir tudo isso, unir essas boas práticas, unir essas ações, unir o incentivo às cooperativas, aos menos favorecidos, conseguir unir tudo isso de forma a viabilizar, a gerar empregos, a fazer o bem para o ecossistema do nosso planeta e ainda viabilizar negócios, que empresas ganhem dinheiro, que pessoas ganhem dinheiro, que consiga gerar renda, gerar empregos e isso tudo fazendo bem para o nosso planeta. Então, essa questão do meio de implementação dessas ODS é um desafio gigantesco que ao meu ver, ele tem muita oportunidade pela frente. Tem, com certeza. Isso que inclusive, comentar novamente o que a gente conversou, que é uma oportunidade muito grande para quem está na área, né, de gerenciamento e para quem quer iniciar nessa área, né. Eu até vejo isso quando eu leio os ODS, eu vejo isso como uma esperança realmente, né, para a gente, porque a gente quer ver o melhor acontecendo, como você comentou, a gente quer ganhar dinheiro com resíduo, quer desenvolver as cidades, tornar as cidades sustentáveis, envolver as comunidades, né? Então, assim, existe muita oportunidade e eu vejo isso como uma esperança realmente que a gente sempre tem que ter, né? Como uma melhoria, né? Do que pode acontecer mundialmente, né? A nível mundial. Inclusive, outro parênteses que eu quero fazer aqui, a Renata, ela tem o primeiro hub, ela fundou, né, o primeiro hub de energia do Brasil, e inclusive existem vários projetos, inclusive ela tá nesse meio de geração de energia através de resíduos, né? Então ela está bastante ligada nisso. E esses projetos, quando eu vejo, né, quando eu converso com ela, eu me sinto feliz, assim, de realmente ver que a gente tem uma esperança de melhoria e tudo mais, e que a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Sem dúvida. Então, partindo um pouco para um assunto que está bem atual aí para a gente, né? Com todas essas mudanças de hábito que a gente está tendo, né? Não tem como não falar sobre a pandemia do Covid, né? Essa pandemia ela está impactando tanto positiva ou negativamente em diversas áreas e situações. Queria que você contasse um pouquinho, Guilherme, de que maneira que essa pandemia está impactando na área de gerenciamento de resíduos e quais são as discussões atuais sobre isso. Sim. Ao meu ver, está mudando o padrão de consumo ou a forma de aonde consumir, né, das pessoas. As pessoas estão muito mais em casa. Então, alguns grandes geradores, como shoppings, hotéis, restaurantes, universidades, estão fechados, né? Ou estão com o seu potencial de venda muito reduzido. Por outro lado, o pessoal está em casa, então está gerando muito mais lixo nas suas casas, né? Nas residências, o volume de resíduo está aumentando muito. Então, dentro disso, está impactando muito na cadeia das empresas que trabalham nesse segmento. Então, por exemplo, transportadores de resíduo que tem na sua carteira de clientes shoppings e esses outros segmentos que eu comentei, muito provavelmente devem estar perdendo bastante faturamento, diminuindo o serviço, e aí é um ciclo que vai sendo impactado, né? Pessoas sendo demitidas ou colocados naquele programa do governo de carga horária reduzida e também salário reduzido, e assim por diante. Por outro lado, as coletas públicas estão aumentando, né? Então, como está sendo gerado mais resíduo nas casas, a prefeitura está coletando mais resíduo. Aí entra uma outra questão. Hoje, por coincidência, eu estive visitando uma cooperativa de catadores de resíduos recicláveis aqui em Curitiba. E eles estão cheios de resíduo. Por quê?
Porque, primeiro, está gerando mais resíduo, eles estão recebendo um volume maior. Segundo, que devido à pandemia, eles estão com o quadro de funcionários reduzido. Então, eles têm gente de classe de risco e tal, então tem menos pessoas para processar mais resíduos. Além disso, por orientação das prefeituras, os catadores só podem processar o resíduo 48 horas depois que eles recebem o resíduo. Tem que deixar o resíduo parado aí nesse período. Então, isso aí vai acumulando. Então, tem todo esse impacto. Além disso, tem diversas normativas que já saíram para a questão do próprio armazenamento do resíduo domiciliar em residências que têm pessoas com suspeita de Covid. Então, nas casas que têm pessoas com suspeita de Covid, ou até empresas, orienta-se que sejam colocados de 2 a 3 sacos, um em cima do outro, antes de descartar, para garantir que não haja um rompimento. Um aumento muito significativo na questão de resíduo infectante, né? Até isso, inclusive, muito por falta de conhecimento das pessoas. Por exemplo, se uma pessoa não está com suspeita nenhuma de Covid, ela está usando uma máscara. Essa máscara, ela é resíduo infectante ou não? Não, não é. Mas deve ter pessoas que podem imaginar que é. Então, a quantidade de resíduo infectante tem aumentado bastante. E, obviamente, também em função dos postos de saúde, hospitais, tudo, né? Toda essa situação. Então, essas questões são questões que, com certeza, estão impactando. Existe também a questão das fiscalizações. Os órgãos públicos estão trabalhando com quadro reduzido, não tem saído para fazer muita fiscalização. Então, a fiscalização, nesse momento, tá reduzida também. Então, aí também entra o nosso papel de propagar essas informações, né? São informações bem importantes, bem relevantes nesse momento aí, porque realmente o pessoal, se não tiver conhecimento, se não tiver divulgação, pode ser um agravante até, né? Porque o aumento de quantidade de resíduo infectante, né? Indo para aterros, por exemplo, né? Também, então pode ser um problema aí. Então, é bem importante a questão da divulgação dessas informações. Sem dúvida. Então, assim, só para relembrar, pessoal, a gente tem um tempinho, né, aqui que o Instagram, ele dá um limite. Daqui a pouco ele vai encerrar, porque a gente está quase completando 1 hora aí, tá? Mas, e se a gente fosse falar de gerenciamento de resíduos, poderia falar o dia inteiro, né, Guilherme? Poderia estender a conversa e teria assunto ainda. Assunto tem. Com certeza. Então, a gente vai focar nas últimas perguntas aqui. E aí eu vou dar o recado mais para frente, eu vou dar o recado também do workshop, né? Que o Guilherme vai ministrar para a gente, tá? Então, eu queria que você comentasse também, Guilherme, quais são as maiores dificuldades que você encontra para o gerenciamento de resíduo nas empresas? O que normalmente que você de maior dificuldade, assim? Olha, as maiores dificuldades são a colaboração mesmo das pessoas que não têm nada, que não têm conhecimento de resíduo e estão lá nas empresas, né? Então, o comprometimento, a colaboração, tanto de todos os níveis hierárquicos, né? E também das lideranças, que eu comentei agora há pouco. Então, acho que assim, a liderança é primordial. Se a liderança dá o exemplo, ela inclusive, se a liderança dá o exemplo, ela tem um respaldo maior, inclusive, para cobrar. Agora, se a própria liderança não cumpre com o papel dela, ela não tem nem muito... Ela vai cobrar por hierarquicamente estar acima, mas ela não tem respaldo para cobrar se nem ela faz de uma forma correta, né? Então, a principal dificuldade é o comprometimento de todos, o exemplo das lideranças e, em alguns casos específicos, a complexidade de um tipo ou outro de resíduo, a logística, como a gente comentou no início da conversa, sobre cidades distantes, né, do interior, que não tem muita tecnologia de destinação próximo, e aí o custo fica muito alto, principalmente do ponto de vista logístico. Então, essas também são algumas dificuldades.
Com certeza. Até tem um exemplo aqui que eu gostaria de compartilhar rapidamente, que foi dos locais que eu trabalhei também, questão da logística reversa, né? Seria o ideal que a gente pudesse praticar a logística reversa em vários casos aí, principalmente para aqueles resíduos considerados perigosos, mas ela pode ser uma dificuldade até na operação mesmo, quando, por exemplo, eu gero um resíduo aqui no Paraná, por exemplo, uma embalagem de produto químico, e eu tenho que devolver ela para o fabricante ou, né, para quem está me vendendo esse produto químico, que fica em outro estado, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, quando eu tenho que praticar essa logística reversa, no momento da operação pode ser custosa, né? Então, é uma boa prática que aí, no fim, muitas vezes a empresa tem a intenção, porém não consegue ser aplicada por questão de custo, né? Sim. Então, isso é um exemplo de dificuldade também que pode se encontrar na operação, né? E aí, Guilherme, para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco das oportunidades para quem está de atuação nesse mercado, e quem pode fazer, quais são os profissionais, melhor, quais são os profissionais capacitados para realizar ou participar de trabalhos de gerenciamento de resíduos sólidos. Sim. Então, falando primeiro de oportunidade, sem dúvida a área ambiental, de uma maneira geral, não só a parte de resíduos, tem muitas oportunidades, é um mundo de oportunidades, né? Eu falar de uma forma mais específica é complicado porque é muito também de região para região. Então, existem regiões que pode estar saturado com algum tipo de solução, mas pode ter fragilidade para outra, e assim por diante. Então, o que eu posso deixar aí, talvez, de conselho é que a Sim, pesquisa ela tem que ser feita com muita vontade, sem pressa. Oportunidades existem, mas se tem alguém que esteja com disposição de empreender ou de buscar algo, é muito importante que essa pessoa pesquise muito o raio de atuação, a região onde ela pretende atuar, para ver se aquela região já está saturado ou já tem muita concorrência para aquele nicho ou não. Eu, particularmente, acredito que a inovação, ou se não for a inovação, pelo menos algo que exista pouco, a oportunidade vai ter mais, né? Porque quem chega primeiro bebe água limpa, ou, né, ou divide menos água. Mas tem muita oportunidade e a pesquisa é muito bem-vinda, né? com certeza. Na questão de quais profissionais podem atuar nesse segmento, seria o engenheiro ambiental ou sanitarista ambiental, o engenheiro químico, o técnico, o tecnólogo ambiental, o biólogo, ou profissionais de áreas correlatas, né? Basicamente seria isso. Com certeza, legal. É importante motivar o pessoal, como se disse, um dos pontos que eu também reforço é a pesquisa e desenvolvimento, né? A gente vê que precisa realmente de projetos nessa área. Então, pessoal, aí eu quero dar um recadinho aqui em relação ao workshop. A gente vai lançar para vocês aí, para quem acompanhou a live, e nas próximas 48 horas, um cupom de desconto de 50%, tá? Para o workshop de PGRS que a gente vai ter. Vai ser no dia 11 e 12 de dezembro. Sim, estamos fazendo isso com antecedência, né? A gente está se planejando aí, porque a gente pretende continuar com as práticas, a gente só está fazendo alguns ajustes em relação a esse tempo de pandemia. Então, a gente vai deixar o link ali na bio, tá? E na verdade, o Instagram já está dando o tempo dele aqui, Guilherme. Eu agradeço muito a tua participação. Gostaria que você pudesse se despedir aí do pessoal também, mais uns segundinhos. Tá. Eu que agradeço, Ana, agradeço a Vitória também, e Ciclo Sustentável pela oportunidade.